Vamos falar agora sobre atribuição de ponteiros e sobre aritmética de ponteiros. Começar pela atribuição de ponteiros, né? Onde eu posso atribuir um ponteiro a outro ponteiro. Vou apagar isso daqui para a gente verificar como é que isso acontece. Bom, vamos levar em consideração que eu tenho aqui um inteiro x, e aí eu vou declarar dois ponteiros, P1 e P2. Eu vou dizer aqui que x recebe 100, e aí eu vou dizer que P1 vai receber o endereço de memória de x, né? Por que eu faço isso? Porque P1 é um ponteiro, então ele tem que apontar para o endereço de memória. Mas eu também posso fazer o seguinte, ó, P2 recebe P1. P1 é um ponteiro, então eu posso atribuir P1 a P2, certo? Se, por exemplo, depois eu fizesse o seguinte, qual seria o valor de x, por exemplo? Então, vamos fazer aqui um printf. Eu vou estar imprimindo para vocês aqui o que é que P1 armazena, o que é que P2 armazena. Vou estar imprimindo x, vou estar imprimindo o valor para P1 aponta e o valor que tem para onde P2 aponta. Então, vamos colocar aqui P1, P2, x, e vamos mandar ele imprimir o valor que tem para onde P1 aponta e o valor que tem para onde P2 aponta. Vou executar isso aqui agora. Pronto, ó. Vejam bem. O endereço de memória, vocês podem perceber que é o mesmo que P1 e P2 eles têm, eles apontam para o mesmo endereço de memória, que é o endereço de memória de x. E o valor que tem x e para onde P1 e P2 apontam, já que eles apontam para x, é 90, né? Porque a gente modificou aqui embaixo, ó. Não modifiquei diretamente no x, mas modifiquei através de P2 que faz referência a x, ok? Pronto. E a outra questão que a gente vai conversar nessa aula é sobre aritmética de ponteiros. Bom, só existem duas operações que a gente pode fazer com ponteiros, é a subtração e adição, certo? Por exemplo, se eu declaro um ponteiro de inteiro, certo? E eu faço, por exemplo, P++, ou P menos menos, né? O que é que eu estou fazendo? Bom, se esse ponteiro é de inteiro, digamos que eu tenho um x aqui e P recebe o endereço de x. Então, o que é que acontece aqui? P recebe o endereço de x. Quando eu faço P++ e P é um inteiro, digamos que um inteiro seja... Inteiro representa aqui para mim nesse computador 2 bits. Então, se eu faço P++, ele vai apontar para o próximo inteiro, ou seja, ele vai passar 2 bits, que é o valor referente a inteiro. Por exemplo, se o valor de x, se o endereço de memória de x, é o 1001, certo? Se o endereço de memória de x é o 1001, e eu faço P++, então ele vai passar, e o inteiro é 2 bits, então ele vai passar para apontar para o 1003 e não mais para o 1001, certo? Novamente, se x ele tem endereço de memória, sei lá, 2000, por exemplo, o endereço de memória de x é 2000, e eu faço aqui embaixo P++, então P agora vai apontar não mais para o endereço 2000, ele vai apontar para o endereço 2002, levando em consideração que um inteiro representa 2 bits. Se eu fizer aqui embaixo P menos menos, então a gente vai ver que ele volta a apontar para x, que seria o endereço de memória correto. Vamos fazer aqui só um print, só para a gente ver isso daqui. Vamos mandar ele imprimir aqui, né? P. E vamos mandar ele imprimir aqui. Eita, desculpem. Aqui novamente. Vamos lá. Falta eu dar uma... Vamos dar um barra N aqui, né? Pronto. Então veja, ó. E vamos mandar ele imprimir aqui também.
Pronto, eu mandei ele imprimir aqui, logo depois que ele faz a atribuição, né, endereço de memória de X. Depois eu faço um P++, eu mando ele imprimir para a gente ver. Depois eu faço um P-, um decremento e vamos ver o que é que acontece. Lembrando que aqui ele passa, o mais aqui é o incremento que vai fazer ele passar para o próximo inteiro, de acordo com a quantidade de bits. E aqui ele provavelmente vai voltar a apontar para o mesmo. Então vejam que foi isso mesmo que aconteceu, né? O endereço de memória de X é esse. Eu mandei ele acrescentar, né? Incrementar, passar para o próximo inteiro, apontar para um próximo inteiro na memória, e ele veio para cá. Depois eu faço menos e ele me retorna isso daqui, certo? Bom, então é isso, essa aula finaliza aqui.